Botafogo vem muito forte no mercado nessa temporada após acabar de anunciar o meia Bitelo, que estava jogando no futebol russo. O São Paulo quer muito Vitinho na troca pelo zagueiro Ferrarese, mas o lateral direito do Botafogo está de férias e só quer abrir conversas por uma possível negociação com o tricolor em janeiro, informou o jornalista André Hernan no Fala Fonte, da ESPN. De acordo com Hernan, o Glorioso já tem acordo total com Ferrarese, mas o São Paulo ainda precisa dar o aval para a negociação ser fechada e quer ver quais jogadores do Botafogo podem ser envolvidos. Ainda existe pendente uma conversa por Pablo Maia, volante também alvo do Botafogo. O alvinegro, por sua vez, poderia ceder Joaquim Correia pagando parte do salário, mas ainda assim o custo ficaria alto demais para o São Paulo. O Botafogo de Futebol e Regatas voltou a ocupar o centro das atenções do futebol brasileiro ao anunciar a contratação do meia Bitelo, vindo do Dinamo Moscou, da Rússia, em um movimento que simboliza com clareza absoluta a nova fase vivida pelo clube. Não se trata apenas de mais um reforço para o elenco, mas de uma contratação que carrega significado institucional, esportivo e simbólico. O Botafogo assume definitivamente sua ambição de protagonismo, demonstrando que o planejamento deixou de ser discurso para se tornar prática concreta, executada com inteligência, paciência e visão de longo prazo. Bitelo chega ao Glorioso após um período de amadurecimento no futebol europeu, onde enfrentou um ambiente competitivo, físico e taticamente exigente. Atuando pelo Dinamo Moscou, o meia consolidou-se como um jogador completo, capaz de influenciar o jogo em diferentes fases, seja na construção ofensiva, na organização do meio-campo ou na recomposição defensiva. Sua evolução fora do país moldou um atleta mais consciente, mais preparado e mais decisivo, características que o Botafogo buscava de forma precisa para elevar o nível técnico e estratégico do elenco. A negociação foi construída com base em confiança, planejamento e convicção. O Botafogo apresentou a Bitelo um projeto estruturado, com metas claras, filosofia de jogo definida e ambição esportiva real. O clube deixou evidente que a contratação fazia parte de um plano maior, voltado à consolidação de um time dominante, competitivo e preparado para disputar títulos em alto nível. Bitelo enxergou no Botafogo não apenas um retorno ao futebol brasileiro, mas a oportunidade de assumir protagonismo em um projeto que cresce de forma sólida e consistente. Dentro de campo, a chegada de Bitelo transforma completamente a dinâmica do meio-campo alvinegro. Trata-se de um jogador que entende o jogo, que dita o ritmo das partidas e que oferece soluções em cenários adversos. Sua capacidade de leitura tática permite ao Botafogo controlar o tempo do jogo, alternar intensidade e explorar espaços com inteligência. É um meia que participa ativamente da construção ofensiva, mas que também se entrega defensivamente, oferecendo equilíbrio e consistência ao coletivo. A presença de Bitelo eleva o padrão técnico do elenco e redefine o comportamento do time em campo. O Botafogo passa a ter mais controle, mais posse qualificada e mais capacidade de decidir jogos através da inteligência, não apenas da força ou da velocidade. Sua chegada impacta diretamente o desempenho dos companheiros, potencializando o rendimento coletivo e criando um ambiente mais competitivo internamente, onde a exigência por alto nível se torna a regra. O impacto da contratação vai além das quatro linhas. Institucionalmente, o Botafogo demonstra força no mercado, capacidade de negociação internacional e credibilidade para atrair jogadores em destaque no futebol europeu. A vinda de Bitelo reforça a imagem de um clube organizado, financeiramente responsável e esportivamente ambicioso. A repercussão é imediata, o interesse da mídia cresce e o Botafogo volta a ser tratado como um dos projetos mais relevantes do futebol sul-americano. Para a torcida, o anúncio representa um sinal claro de que o clube está no caminho certo. A contratação de Bitelo reforça a confiança no projeto, reacende o entusiasmo e fortalece o vínculo entre arquibancada e time. O torcedor volta a enxergar um Botafogo que impõe respeito, que controla jogos e que entra em campo com a responsabilidade de vencer. O estádio Newton Santos, mais uma vez, se projeta como um palco de afirmação, onde o Botafogo dita o ritmo e constrói resultado. A experiência internacional de Bitelo agrega maturidade ao elenco. Acostumado a jogos de alta intensidade, ambientes hostis e cobranças constantes, o meia traz consigo uma mentalidade competitiva fundamental para um time que busca conquistas. Sua postura profissional influencia diretamente o vestiário, servindo de referência para jogadores mais jovens e contribuindo para a construção de uma cultura vencedora, baseada em disciplina, entrega e foco em resultado. O Botafogo deixa claro, com essa contratação, que seu projeto não se limita a competir, mas a dominar. A chegada de Bitelo não é um ponto fora da curva, mas a continuidade de uma estratégia bem definida, que prioriza jogadores preparados, mentalmente fortes e tecnicamente qualificados.
O clube constrói um elenco capaz de sustentar alto nível ao longo de temporadas inteiras, reduzindo oscilações e aumentando sua capacidade de decisão nos momentos cruciais. A temporada passa a ser encarada com outro peso. Cada jogo ganha importância estratégica. Cada competição passa a ser tratada como prioridade. Com Bitelo como peça central do meio-campo, o Botafogo ganha identidade, clareza de jogo e maturidade competitiva. O time passa a controlar melhor os momentos das partidas, a sofrer menos sob pressão e a impor seu estilo com mais autoridade. A união entre a tradição do Botafogo e a qualidade técnica de Bitelo cria uma narrativa poderosa, que conecta passado e futuro. O clube resgata sua essência vencedora, mas agora sustentada por planejamento moderno, visão internacional e decisões estratégicas bem executadas. A contratação do meia vindo do Dynamo Moscou simboliza esse novo momento, onde o Botafogo deixa de ser promessa e se consolida como realidade. O anúncio não é apenas mais uma notícia no calendário esportivo. Ele representa uma mudança de patamar, uma afirmação de identidade e um recado direto ao futebol brasileiro e sul-americano. O Botafogo voltou a pensar grande, agir grande e se posicionar como grande. A chegada de Bitelo marca de forma definitiva essa transição, estabelecendo um novo padrão de exigência, ambição e competitividade. O Glorioso não espera mais o futuro. Ele constrói o presente com autoridade, planejamento e convicção. E a contratação de Bitelo é mais uma prova de que o Botafogo entrou de vez em uma era onde competir em alto nível é obrigação e vencer volta a ser consequência natural de um projeto sólido, ambicioso e bem executado. A contratação de Bitelo também representa um avanço significativo na forma como o Botafogo passa a se posicionar no mercado internacional. O clube demonstra que não apenas observa o futebol europeu à distância, mas que interage, negocia e compete por atletas em plena atividade e valorização. Esse movimento fortalece a imagem do Botafogo como um destino confiável, estruturado e atraente, capaz de oferecer não apenas visibilidade, mas um ambiente esportivo de alto nível, com objetivos claros e ambição leal de conquistas. Do ponto de vista tático, a chegada do meia amplia de maneira considerável o repertório do Botafogo. Bitelo permite variações de esquema, maior fluidez na transição entre defesa e ataque e um controle mais sofisticado do jogo em momentos decisivos. Sua inteligência posicional e capacidade de adaptação oferecem ao treinador alternativas para enfrentar diferentes adversários e cenários, tornando o time menos previsível e mais eficiente. O Botafogo passa a ser uma equipe que dita o ritmo, que sabe sofrer quando necessário, mas que também sabe acelerar e definir partidas com autoridade. A presença de um jogador com esse perfil impacta diretamente o nível de exigência interna. Treinos ganham intensidade, a competitividade aumenta e o padrão de desempenho se eleva naturalmente. Bitelo chega com status, mas também com responsabilidade, e isso cria um ambiente onde todos são pressionados a evoluir. Esse tipo de contratação não apenas melhora o time titular, mas fortalece o elenco como um todo, criando uma cultura de alto rendimento que se reflete ao longo da temporada. Para o torcedor, o anúncio representa mais do que expectativa por bons jogos. Ele simboliza a sensação de pertencimento a um projeto sério, ambicioso e consistente. O Botafogo volta a gerar identificação através do futebol bem jogado, da imposição em campo e da postura competitiva. Cada partida passa a ser encarada como um passo dentro de um plano maior, e a confiança da arquibancada se transforma em combustível para um time que assume o protagonismo sem receio. A história do Botafogo sempre foi marcada por grandes jogadores, meio-campistas inteligentes e líderes técnicos capazes de comandar o jogo. A chegada de Bitelo dialoga diretamente com essa tradição, resgatando uma identidade que combina talento, inteligência e personalidade. Ao unir esse passado glorioso com um planejamento moderno e ambicioso, o Botafogo constrói uma narrativa sólida, coerente e poderosa. Não se trata apenas de contratar um jogador, mas de reafirmar um caminho, consolidar uma visão e deixar claro que o clube escreve, com convicção, mais um capítulo decisivo de sua história.